eu sou Jefferson Sarmento e há algumas semanas atrás a gente conversou sobre de onde os escritores tiram as ideias para suas histórias. A gente conversou, por exemplo, sobre de onde o Ernest Hemingway tirou a ideia para escrever Por Quem os Sinos Dobram, de onde o Stephen King tirou a ideia para escrever O Iluminado. Nós conversamos com o escritor Lucas Mariano, autor de Rigor Mortis, que contou um pouquinho de como ele teve as ideias para escrever os seus livros. Mas a gente viu também, por exemplo, como foi a criação do canibal Hannibal Lecter pelo escritor Thomas Harris. Conversamos sobre A Estrada, do Cormac McCarthy, Coração Satânico, do William Hjortsberg, até sobre o meu livro, A Casa das 100 Janelas, e de onde veio a ideia para ele, entre outros livros e escritores. Isso tudo para a gente ter em mente que as fontes de onde os escritores tiram as suas ideias são as mais variadas possíveis, o que nos leva à resposta final para essa pergunta: de onde diabos os escritores tiram as ideias que eles transformam em livros? E a resposta é mais simples e ampla do que a maioria das pessoas pode imaginar inicialmente. As ideias vêm de absolutamente todos os lugares, momentos, situações, e cada escritor pode tirar das mais variadas experiências, da pura extrapolação da realidade, do exercício constante de ir além do que nós estamos vendo. Mas agora eu queria propor uma nova discussão com você. Uma vez que o escritor teve a sua ideia inicial, como é que ele transporta isso para o editor de texto, para o manuscrito, para a folha em branco? Como os escritores começam as histórias que eles imaginaram? Você sabia que existe uma mágica nas primeiras frases dos livros, no primeiro parágrafo de um livro? Alguns escritores apresentam para você o que a gente costuma chamar de a promessa. Nesse primeiro contato com o leitor, o narrador tem a sua primeira chance de seduzir, de chocar, de apresentar o seu mundo invertido, de prometer tudo o que você, como leitor, mais deseja ver ou ler numa história. É uma espécie de contrato, essa promessa do mistério, do romance, do enigma, talvez até a promessa de uma enganação, de um mundo mágico, uma história de amor, um enredo, de tirar o seu fôlego. Então, a minha proposta para os próximos vídeos curtos aqui do canal, do Instagram, é analisar com você algumas das frases ou parágrafos de abertura de alguns dos livros cujos autores melhor sabem prometer e entregar uma boa história. Tá afim de vir comigo? Que tal a gente começar com o que eu considero a melhor frase de abertura de um livro de todos os tempos? Ela diz o seguinte: certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. E por que essa frase é uma frase tão importante, tão simbólica para o ato de escrever, para a escrita criativa, para a literatura? Porque o Kafka, ele impacta você com a sugestão de algo não só impossível, mas extraordinário. Com uma frase, você se vê completamente desesperado para entender o que aquilo significa. Ele se transformou mesmo num inseto? É uma figura de linguagem? Se é real, como? Por que isso aconteceu? O Kafka te incita a continuar, a descobrir, a entender, a ler. Então, eu te proponho mais. Nas suas próximas leituras, talvez essa que você está lendo agora, leia, releia a primeira frase do livro. Tá bem, o primeiro parágrafo. Pensa no seguinte: ele te convida ou não a seguir adiante? Continua comigo nos próximos vídeos pra gente discutir um pouquinho mais sobre frases de abertura.